Será que perdoar uma ofensa, perdoar uma mágoa, perdoar uma traição é importante? Será que se eu me comportar com perdão, eu estou sendo bobo? Eu estou sendo tolo? Eu quero falar um pouco de perdão com você e contar uma experiência muito marcante que eu tive na minha vida. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Fica comigo. Deus tem uma palavra para o nosso coração. A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo ao canal O Aprendiz Cristão. Esse canal do bem, eu sempre falo isso, um canal que visa te edificar, te ajudar. Nunca o meu intuito é te atrapalhar, mas te ajudar. A proposta para hoje são tantos textos que eu poderia escolher, mas eu quero falar de Mateus capítulo 5, versículo 7, palavra de Jesus. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu quero falar sobre perdão. Quero falar, quem perdoa vive. Quem perdoa vive. Essa palavra fala bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você age com misericórdia para com alguém e você vai receber misericórdia. A semente é misericórdia e a colheita é misericórdia. E quem de nós não precisamos de misericórdia? Quem de nós não precisamos de tolerância com nossos erros? Eu sempre falo da sacola da misericórdia, que cada um de nós devemos carregar para colocar as faltas dos outros nessa sacola, porque a sacola do outro está cheio de coisas que ele está tendo misericórdia da nossa vida. Quando pregamos, alguém tem misericórdia. Quando pastoreamos, alguém tem misericórdia. Quando lideramos uma empresa, alguém tem que ter de nós misericórdia. A esposa tem que ter misericórdia do marido, o marido da esposa. Isso é um fato. Sempre vamos precisar de perdão, por isso que temos que liberar o perdão. Eu tive uma experiência sobre perdão muito forte. Eu perdi meus pais muito cedo. Eu já falei, acho que alguma coisa sobre isso. Hoje em dia, perdão que eu estou tossindo muito. Hoje em dia eu estou com 52 anos. E eu estou vivo por infinita misericórdia de Deus. Quando eu me converti, eu ia dar um tiro na minha cabeça com uma pistola 765 que eu tinha. E Deus me tirou desse pensamento suicida. Eu não tinha depressão, eu tinha opressão. E depois, em 2012, já vivendo com Deus, eu tive um AVC. Eu fui levado para o médico, não desmaiei, mas minha mente não guardava nada. Tiraram minha roupa, colocaram roupa de médico, colocaram canos no meu nariz, descendo, sabe Deus até onde, fizeram exame na cabeça. Eu não estava desmaiado, mas eu não via nada. E parece que eu dormi e acordei 3 da manhã, porque tinha um relógio na minha frente. Eu acordei, vi 3 pessoas de branco. Eu quase dei uns glória, pensando que tinha chegado no paraíso, mas quando eu olhei bem para aquelas paredes, falei, poxa, não pode ser aqui. As paredes estavam judiadas, parede do hospital. E Deus me livrou de várias coisas. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu perdi meu pai. O meu pai, ele já era separado da minha mãe, porque meu pai bebia demais. Meu pai era um alcoólatra. O meu pai, ele era um pintor. O meu pai pegava seu rosto assim, desenhava nitidamente, pintava. Mas meu pai era alcoólatra, então o alcoolismo tirou todo a dignidade dele, né? Ele bateu em mim e no meu irmão uma vez, que eu me lembro até hoje, que uma vez ele bateu na gente, não de cinta, ele bateu com fivela de cinta, do nada. Chegou bêbado em casa, estávamos na rua, mandou nós entrarmos e apanhamos demais. E na época que eu era pequeno, eu era bem magro, né? Eu era um vale de osso seco. E aquelas fiveladas nas minhas costas, minha mãe tentava entrar, ele empurrava ela, dizia que se ela viesse ia sobrar para ela também. E eu tive que faltar 3 dias na escola porque eu não conseguia colocar a camiseta sobre o corpo por causa das marcas da fivela. Ele chegava em casa às vezes bêbado, quebrava a panela, tacava fogo em mesa. E essa foi a minha infância, vendo tudo isso. E quando eu completo 14 anos de idade, meu pai faleceu, eu tinha 11, quando eu completo 14, minha mãe também faleceu. Tanto meu pai como a minha mãe faleceram de derrame.
e faleceram novos, com 36, 37 anos. Então eu fui criado pela minha avó. Passa-se o tempo, eu me converto. Quando eu me converto, de certa maneira não fico vendo o problema dos meus pais nitidamente na minha frente, mas eu vou, de certa maneira, pensando que não existem os problemas, e eu estou buscando o batismo com o Espírito Santo igual um louco, porque eu vi que eu precisava dessa ferramenta, falar em línguas, para falar em mistério com Deus, em intimidade com Deus, e Deus não me batizava. Subia para o monte, Deus não batizava. Invadia as vigílias, Deus não batizava. Era frequentador de escola dominicana, de ciclo de oração, e Deus não me batizava. Um dia eu fui na Conde Sarzedas, aqui em São Paulo, um lugar onde vende muito material evangélico, embora já acabou muitas das lojas ali, mas na minha época, isso há 29 anos atrás, era uma loja muito ampla ali, várias lojas, e tinha um quiosque lá onde eu comprava fitas cassete. Olha como eu sou velho. Fita cassete de pregação. Tinha vários temas, vários pregadores, e eu comprei uma fita que eu não me esqueço, pastor Josué Gonçalves, aquele ministrador das famílias. E eu comprei uma fita dele que o tema era ser discípulo. Querido, com várias outras fitas. Eu ouvia muito essas pregações enquanto eu lavava a louça em casa para ajudar minha esposa. Eu vi toda a parte A da fita, quando eu estou ouvindo a parte B da fita. Ele fala assim, se você é discípulo, você tem que perdoar. Porque Jesus perdoa, Jesus sempre perdoou. Você tem que perdoar o seu vizinho que te maltratou. Você tem que perdoar a sua tia que te enganou. Eu já tinha perdido, igreja, o meu pai e a minha mãe. Sabe o que ele falou? Eu tinha a mágoa do meu pai. Porque meu pai me bateu, meu pai me espancava, meu pai bebia demais. Pra você ter ideia, meu pai bebia um copo de cachaça e depois mastigava o copo de vidro. O tamanho de demônios que havia na vida dele, mas na época eu não entendia isso. E guardava ranço, mágoa. E aí esse pastor falou assim, você tem que perdoar o seu pai que já morreu. Irmãos, ele não falou seus pais, e ele não falou sua mãe, porque eu não tinha problema nenhum com a minha mãe. A minha mãe, ela era manicure. A minha mãe nunca teve trabalho, casou, nunca trabalhou, então ela fazia manicure. E ela, a renda dela era uma renda espremida. E meu pai era pintor, mas alcoólatra, então eu não tinha uma casa boa, nunca tive. Graças ao bom Deus, uma casa própria, mas não tínhamos uma casa tranquila. Eu me lembro que a gente tomava groselha, né? A gente não tinha refrigerante. Era aquela groselha, um litrão de groselha que ia dosando para fazer um suco. De vez em quando reforçava com leite. Essa era a nossa vida. Um ovo, minha mãe, eu lembro até hoje que ela fazia um pote de vinagrete para complementar a comida. Eu comi muito charuto, você não sabe o que é isso, né? É uma folha enrolada com carne moída, com arroz, charuto. E assim era a nossa vida, limitada, não era uma vida ampla, difícil. E eu adorava minha mãe, gostava demais da minha mãe por esse zelo, esse carinho e tudo isso, e essa proximidade. Meu pai eu não chamava ele nem de pai, chamava ele pelo nome. Teve época da minha vida que eu pensei que eu era adotado, ou que eu era de outro fruto, de sexo. Mas o meu olho é idêntico do meu pai. Eu tenho os olhos do meu pai, só que eu sou mais claro em detrimento aos meus irmãos. Meus irmãos já são mais morenos, igual meu pai eu era. E meu pai, por ser chucro, talvez ele pensava que eu não era filho dele, não sei. Embora meus olhos sejam os olhos do meu pai. E eu sentia essa coisa, essa distância. Meu irmão já separado, meu irmão pedia para meu pai fazer desenho, meu pai fazia na hora. Eu pedia, ele nunca fazia. Então eu tinha esse ranço com ele. E o homem fala assim, você tem que perdoar seu pai que já morreu. Eu falei, misericórdia, como assim? Eu voltei a fita 7 vezes, e por 7 vezes eu vi, você tem que perdoar seu pai que já morreu. Eu falei, nossa, é comigo essa palavra. Eu parei tudo, me ajoelhei na cozinha mesmo e liberei perdão. Pedi para que Deus fizesse que eu fosse curado. Porque a mágoa é você beber o copo de veneno querendo que o outro morra. Você está rancoroso com o outro, mas somos nós que estamos consumindo o copo de veneno. Somos nós que estamos nos entorpecendo. Somos nós que estamos gerando câncer dentro de nós. Há um ditado que muitos estão com câncer por mágoas, por ressentimento. Já fiz visita em hospital
que a pessoa estava em fase de câncer, e só quando ela liberou perdão para aquela pessoa que no passado tiveram um atrito, ela veio a óbito, ela veio a falecer. Parece que Deus permitiu segurá-la até esse retratamento para ela poder descansar em paz. Eu não sei dizer para você, não sei, não sou conhecedor de tudo, mas eu vejo claramente acontecendo. E eu liberei o perdão. Era na semana, não te lembro se era quarta ou quinta-feira, no sábado na igreja. O pastor mandou eu ficar no culto para ficar com ele no altar. Fiquei, e o pregador da noite, ele foi cantar um louvor e ele colocou a mão sobre mim. E ele orou por mim e eu fui batizado com o Espírito Santo. Fui o único naquele culto. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, como flecha, veio na minha mente que eu liberei o perdão. Então, se nós não liberamos o perdão, nós retemos a bênção. Se nós não liberamos o perdão, estamos ressentidos, magoados, a gente trava o processo curador de Deus sobre a nossa vida. Então, arranque essa raiz de amargura de dentro de você, arranque esse mal. Olha que sério esse meu testemunho, porque eu tive que liberar perdão para quem já morreu. A pessoa já foi embora, mas eu estou guardando aquilo. Somos como memória de elefante que passou tantos anos e guardamos aquela mágoa, aquele ressentimento. Faz 20 anos, 2 meses, 7 horas, 3 minutos que você pisou no meu pé. Libere o perdão, querido. Ouça esse humilde servo de Deus te pedindo, libere o perdão. Trate o teu coração, limpe o teu coração. Lance fora toda mágoa, todo ressentimento. Saiba deixar muitas coisas passar pela sacola furada e não reter. Examinai tudo e retém o bem e não o mal. Perdoa a mãe, o pai, o avô, o empresário, o funcionário. Perdoe. Perdoe o pastor, perdoe o membro. Pastores não perdoam membro, pastores tudo ressentido, porque mexeram com a minha autoridade. Eles ensinam o perdão, mas não vivem o perdão. Pastores não vivem o perdão, porque tudo para ele é autoridade. Pisou na minha autoridade, mexeu com a minha autoridade. Poxa, você não é crente? Deixou de ser crente quando? Você entrou numa salinha lá no ministério, te deram uma chibatada para tirar a unção de irmão? É o primeiro título de qualquer pessoa ser irmão. E se você não é irmão, você não presta para ser nada. Me desculpe a franqueza e a clareza. Perdoa. Você não prega sobre perdão? Ensina, vive, pratica, dê exemplo. Perdoe. Essa é a palavra hoje aqui do Aprendiz Cristão. Deixe seu comentário, quero conversar com você, entender um pouco mais o que já aconteceu. Espero que essa mensagem seja curadora na tua vida. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre perdão e precisa perdoar. Estamos juntos, queridos, até o arrebatamento. Beijo no teu coração. Abraço sincero e perdoe. E vamos juntos para o céu. Eu te lembro que Estevão foi apedrejado. E sendo apedrejado, tomando pedrada, olhou para o céu, viu o céu aberto, o Filho do Homem de pé e falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Beijo no coração. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.